Boa tarde. Você assiste a partir de agora a 43ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado. Nesta sessão, realizada no dia 4 de julho, estão em pauta 68 processos. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e nos termos do artigo 73, inciso 1º do novo regimento interno deste tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 41ª sessão ordinária. Ata em discussão, em votação, ata aprovada. Leitura do expediente. Ofício número 270 de 2013, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de Serra, Aldífas Charles Pimentel Barcelos, a presidência desta corte, apresentando sinceros agradecimentos pela disponibilização dos servidores deste tribunal, Luiz Felipe Veloso de Sá e Eduardo Rio Santos, para a realização do workshop sobre o sistema de controle interno, ministrado na Prefeitura Municipal de Serra, no dia 21 de maio de 2013. O workshop contou com a presença do prefeito, daquele prefeito, secretários municipais, além de servidores, somando aproximadamente 50 pessoas, onde os mesmos puderam apreciar e conhecer, aprofundar os conhecimentos repassados pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado e se inteirar sobre o controle interno e seu funcionamento. Aquela autoridade enaltece a presteza e a parceria deste egrégio tribunal, de modo que, sendo possível, em futuro próximo, sejam realizados outros trabalhos com igual finalidade para o desenvolvimento dos servidores daquele município. Ofício número 471, 2013, encaminhado pela Secretaria do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, encaminhando decisão no mandado de segurança número 230286, 2012, 808, tem como requerente Articom, Comunicação e Design, e autoridade coatora, supostamente coatora, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ementa, mandado de segurança e legitimidade do órgão para figurar no polo passivo do right, inadequação da via eleita, complexidade da matéria probatória, não conhecimento, entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, que somente a autoridade pode figurar no polo passivo do mandado de segurança, e não o órgão do qual emana o ato acoimado coator. Todavia, por questão de economia e celeridade processual, dado que o feito já se encontra pronto para julgamento de mérito, se torna mais coerente considerar tal ato-tecnia mera irregularidade e rejeitar a preliminar. O ato coimado de coator surgiu de complexa investigação procedida pelo Tribunal de Contas, o direito invocado pelo impetrante não aflora líquido e certo, comprovável de plano de forma pré-constituída, necessitando de dilação probatória, pericial e testemunhal, o que é incabível em sede de mandado de segurança, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Conclusão, mandado de segurança não conhecido. Ofício número 503, 2013, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, caminhando cópia de decisão, mandado de segurança, número 934-974, tem como requerente o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra e a autoridade coatora, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ementa do acórdão. Mandado de segurança, aposentadoria proporcional, insurgência em relação ao cálculo, necessidade de incidência da proporcionalização, posteriormente à aplicação do redutor previsto na Lei 10.887 de 2004. Impossibilidade, cálculo efetivado pela autoridade coatora de forma correta, segurança denegada. Observe-se que a incidência da proporcionalização sobre a média aritmética alcançada atinge valor superior ao recebido pelo servidor durante o exercício de cargo efetivo, razão pela qual deve proceder à comparação identificado no limitador previsto no artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal, ao final dos cálculos. Está-se, assim, obedecendo à inteligência da norma em exame, bem como a exigência de fixação dos proventos em quantia inferior à última remuneração do servidor, quando em atividade. Segurança denegada. É só, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores auditores, servidores, convidados, nós tivemos em reunião em Brasília, nos dias 1º e 2 de julho, para tratar de vários temas relevantes e de interesse, não só dos tribunais de contas, mas de interesse de toda a sociedade brasileira. O primeiro tema foi com relação à auditoria coordenada na área de educação, que está sendo realizada com o TCU
e 26 tribunais de contas do Brasil. Foi feito um treinamento em Brasília com as equipes dos diversos tribunais que estão realizando e participando desse treinamento, inclusive a equipe de nossos auditores aqui do Espírito Santo. A abertura do encontro foi com o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e contou com a presença de presidentes de vários tribunais brasileiros. A segunda agenda foi para tratar também de uma parceria entre o TCU, os tribunais de contas brasileiros e o Ministério da Previdência, para que seja melhorada e aperfeiçoada a análise e fiscalização dos institutos de previdência, dos regimes próprios, principalmente os dos municípios. E tem até um grupo nacional, um grupo que conta com a participação de vários servidores e conselheiros, que está sendo coordenado, coordenação nacional, o conselheiro Domingos Taufner, representando o Instituto Rui Barbosa. Então, também foi tratado, ou foram tratadas das agendas e desdobramentos desta ação dos tribunais com o Ministério da Previdência. E queria até aproveitar e agradecer e enaltecer a participação do conselheiro Domingos como coordenador nacional dessa iniciativa da Tricom e Rui Barbosa. Também foi tratado com o Ministério da Fazenda, também com os tribunais de contas, sobre o novo plano de contas a ser instituído e que será obrigatório a partir de 2014, mas que no Espírito Santo nós já estamos adotando o programa Cidades Web, já está concebido, já de acordo com o novo plano de contas, e com isso o Espírito Santo, juntamente com mais Pernambuco, são os dois estados que saíram à frente com relação ao tema. Também foi aprovada e oficialmente instituída a Rede Nacional de Informações Estratégicas, onde conta com a participação também do TCU. Até agora, 20 tribunais de contas já aderiram à Rede Nacional de Informações Estratégicas. E, junto, também foi assinado um protocolo com representantes da ENCLA, que é a entidade nacional que cuida de crimes de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que também trabalhará em parceria com os tribunais de contas para o combate de corrupção e recuperação de ativos. E, por fim, entre os diversos outros temas tratados, foi também aprovado, e com adesão também por 20 tribunais de contas, de um índice para avaliar a agilidade e a qualidade das decisões dos tribunais de contas do Brasil. Esse índice já aderente a indicadores internacionais preconizados pela Intosai. A Tricom e o Instituto Rui Barbosa estarão encaminhando oficialmente para todos os tribunais de contas que já aderiram o termo formalizado com os respectivos indicadores. São 20 indicadores e será formada uma equipe para fazer avaliações periódicas de como os tribunais de contas estão e qual é o grau de aderência a esses indicadores, que estão em consonância com indicadores internacionais de entidades superiores de fiscalização. Então, foi com muita alegria, o conselheiro Pimentel também participou da reunião, com muita alegria que os tribunais de contas dão mais um passo, não só para a modernidade, mas cumprindo o plano estratégico, tanto da Tricom
quanto no Instituto Rui Barbosa, buscar melhorias e dar mais transparência e celeridade à sua atuação. E, por fim, gostaria de informar os senhores conselheiros também, que também a maneira que foi feita com relação ao Geoobras, a necessidade com relação ao Cidades Web, e até para que tenha um procedimento de segurança, visando atender procedimento de segurança, o Tribunal de Contas informa que para o primeiro acesso ao sistema Cidades Web, os ordenadores de despesas das unidades gestoras municipais deverão encaminhar suas prestações de contas bimestrais via sistema Cidades Web, de acordo com o artigo 1º da Resolução do Tribunal de Contas 247/2012, deverão enviar o ofício, preferencialmente o ofício eletrônico, até o dia 19 de julho de 2013, a esta Corte de Contas, contendo o nome do ordenador, CPF e e-mail que será utilizado para o envio de login e senha que gerarão automaticamente pelo sistema. Da mesma maneira que foi realizado para o sistema Geoobras, onde o ordenador informa o e-mail onde receberá oficialmente essas informações, o sistema vai gerar automaticamente um login e uma senha, e com esse login, com essa senha, o ordenador poderá encaminhar os seus balancetes bimestrais de forma eletrônica e de forma segura pelo novo sistema Cidades Web. E eu gostaria de aproveitar nesse momento e fazer um agradecimento a todo o plenário, a todos os conselheiros, que isso está acontecendo graças ao trabalho conjunto e ao apoio de vossas excelências, para que a área técnica pudesse desenvolver esse trabalho e reduzir com isso papel. O ano que vem não teremos mais papel nas prestações de contas anuais. Nós teremos condições de, com uma semana de envio das prestações de contas em meio magnético, já ter a relação completa de todos os ordenadores que enviaram a prestação de contas, eventuais não conformidades, para que possam ser corrigidas, e com mais transparência e mais segurança para o próprio gestor de que aquela informação é a correta e que consta no seu sistema de contabilidade. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheiro Pimentel. Eu dou ciência ao plenário de decisão monocrática, citação no prazo de 30 dias do senhor Rômulo Augusto Penina e outros, para apresentarem justificativas referente aos autos processos TC 716308, que trata de denúncia encaminhada a esta Corte de Contas pelo senhor Marcelo Lira Souza, em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo para JM, exercício 2008. Notificação no prazo de 10 dias do senhor Luzmar Melk para encaminhar prestação de contas bimestrais referente ao auto processo TC 5183/2013, TC 5188/2013, primeiro e segundo bimestre de 2013 da Prefeitura Municipal de Vila Valério. Notificação no prazo de 5 dias da secretária municipal de saúde, senhora Soni de Freitas Ito, e do presidente da Comissão de Licitação, senhor Amarildo Barbosa Assis, para prestar os esclarecimentos necessários quanto à impugnação tratada nos autos processo TC 5215/2013, referente à denúncia encaminhada para o Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado do Espírito Santo em fase de edital de concorrência pública 005/2013, do município de Vitória, cujo objeto é a execução de obras de serviço de construção de empreitada por preço unitário. Por fim, notificação no prazo de 90 dias, a senhora Flávia Roberta Cisne proceda à complementação da tomada de contas referente
autos do processo TC 1635-13, instaurado pelo então prefeito municipal de Moço do Sul, senhor Ângelo Guarsoni, objetivando apurar supostas irregularidades detectadas na prestação de contas do convênio número 002/2007, firmado com o Hospital Apóstolo Pedro com fins de integrá-lo ao Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, eu queria aproveitar e, na saída para cá do meu gabinete, tomei ciência de que hoje haverá uma nova manifestação, assim, de grande volume de pessoas. Eu acho que, sob o comando de Vossa Excelência, a gente diminuir a pauta. O TJ, por exemplo, foi feito agora cedo. Às 14 horas, o Ministério Público está já encerrando os trabalhos. Acho que seria prudente da nossa parte também, aí, através de Vossa Excelência, com os demais colegas, a gente abreviar a pauta, tá, por conta desse feito aí. Ok? Muito obrigado. Com a aquiescência do plenário e agradecendo a lembrança do conselheiro Pimentel, as propostas é que os processos que puderem ser adiados, para que nós possamos encerrar o expediente no Tribunal de Contas às 15h30. Então, aprovado. A Secretaria-Geral das Sessões para já fazer a comunicação, inclusive os prazos processuais ficam automaticamente adiados para o dia seguinte, para amanhã. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, inicialmente informar que decidi monocraticamente no processo 5286/2013, uma representação em face do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Espírito Santo, pela notificação 5 dias. E no processo 5141/2013, uma representação em face do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, também por notificação 5 dias. Informar ainda que recebi meu gabinete expediente da Associação Espírito Santense Ministério Público, requerendo cópia integral dos autos do processo TC 1574/2006 e sua inclusão nos autos para sustentação oral. Comunico ainda que deferi os pleitos, admitindo a associação como amicus curiae. Neste processo, estou designando o dia 18 de julho para julgamento, devendo a Secretaria das Sessões notificar as partes interessadas, inclusive os patronos. E, por fim, informar que recebi meu gabinete documento protocolado sob o número 6576/2013, encaminhado pelo Soélio Campanharo, presidente da Câmara Municipal de João Neiva, contando relatórios sobre denúncias de supostas irregularidades praticadas pelo Executivo. Informo o signatário que o artigo 58 do seu regimento interno determina que, mesmo nas decisões plenárias daquele legislativo, pelo arquivamento de denúncia, o processo deverá ser remetido a essa colenda à Corte de Contas. Cumpridos os trâmites internos, foi então encaminhada a 5ª Controladoria Técnica, que, após análise, verificou tratar-se de questões administrativas, não revelando, por hora, motivação razoável para o desencadeamento de ações específicas nesse tribunal, propondo o arquivamento. Instado a se pronunciar, o Ministério Público Especial de Contas, o meio do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, entendeu que, apesar da documentação se referir apenas em parte à matéria afeta a competência desse órgão de controle, de fato, os elementos trazidos ao seu conhecimento mostram suficientes a deflagração de procedimentos fiscalizatórios autônomos, por quanto destituir de natureza probatória indicada. Ao final, opina pelo arquivamento do expediente, sem prejuízo de inclusão de fatos narrados como ponto de futura auditoria. Diante do exposto, com fundamento do artigo 428, inciso 8º, linha E, do nosso regimento, submeto ao plenário o arquivamento da presente documentação, dando ciência ao interessado. E é só, senhor presidente. Pela ordem, presidente. O conselheiro Rodrigo chamou. Da ciência que decidi monocraticamente, citação 30 dias nos processos 6079/2012, Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Vila Velha, denúncia, 1673/2012, Câmara Municipal de Iguaçuí, prestação de contas anual 2011, 1664/2012, SAI de João Neiva, prestação de contas anual 2011. E pela notificação 5 dias, no processo 5140/2013, Prefeitura Municipal de Vila Velha, representação. E gostaria de parabenizar
presidente, o servidor passou no último concurso e atua no núcleo de engenharia pela edição do livro de sua autoria, o servidor Fábio Zorzal, o livro Gerência de Cidades, Estudo de Caso para a cidade de Curitiba. Impressiona o currículo do autor, doutor em engenharia de produção, mestre em engenharia ambiental, especialista em pavimentação e reestruturação rodoviária e aeroportuária e vários outros títulos. Um servidor da nossa casa, quer dizer, a competência do concurso em atrair profissionais desse gabarito é muito importante para nós. Mas registrar outra coisa, a felicidade do Oldar, quando foi lá apresentar o seu discípulo. Assim, o olho do Oldar chegar a brilhar pela qualidade do servidor e tantos outros, se não aí todos os servidores da nossa casa. Mas queria fazer esse destaque. Senhor presidente. Conselheiro Pimentel. Eu também tive oportunidade ontem, né? Eu até rendo aqui, ó, você, o conselheiro, que ele ficou um bom tempo, porque eu gosto de conversar, né? Chegou lá e, da mesma forma, Oldar, né? E eu perguntei, o que você está fazendo no tribunal atualmente? Conclusiva. Eu disse, Oldar? Não, rapaz, está treinando. Aí, nós fomos conversar mais, aquele negócio todo. Eu também queria compartilhar com o Rodrigo da felicidade de ter o Fábio Zorzal, isso, nos quadros do tribunal, e eu penso que ele tem muito a nos oferecer fora da conclusiva, viu? Pelo currículo dele. Então, parabéns ao Oldar e a ele. Continua franqueada. Senhor presidente, parabenizo também a iniciativa do servidor que de lançar esse livro, inclusive teve apoio do IFES, do Tribunal de Contas, inclusive Vossa Excelência que faz a apresentação do referido livro. É importante termos pessoas qualificadas assim no nosso tribunal. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou anuindo na íntegra com as palavras dos conselheiros que antecederam. E eu estou também, senhor presidente, dando ciência ao plenário que notifiquei nos seguintes processos. 5181/2013, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Aracruz, Marcelo Souza Coelho, notificação, prazo 10 dias, houve omissão na remessa da PCB, do relatório resumido. 5184/2013, relatório resumido de execução orçamentária, segundo bimestre, também Prefeitura de Aracruz, Marcelo Souza Coelho, notificação 10 dias, omissão na remessa. 5189/2013, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, Aracruz, Marcelo Souza Coelho, notificação 10 dias. Também decidi monocraticamente processo 0983/2009, auditoria especial, responsáveis Hélio Humberto Lima, Antônio Manuel Barros de Miranda, DL Produções e outros, reiteração, edital 30 dias, senhor Antônio Manuel Barros de Miranda, citação 30 dias, senhora Eliana Mara Sobral Lima. Processo 5649/2012, a denúncia, interessada Elicom Construtora Limitada, responsável Edivaldo José Petri, Ronald Ramos Hermes. Reiterar a citação 15 dias do senhor Ronald Ramos Hermes. Processo 579/2010, relatório auditoria especial, Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, responsável Walter José Matiello e José Augusto Martins, citação 30 dias. Processo 2518/2012, PCA, Prefeitura de Soretama, responsável Joana da Conceição Rangel, citação 30 dias. Por último, processo 2100/2010, PCA, Câmara Municipal de Castelo, Gilberto Gava Marques, Felipe Cabelo Silva e outros, citação 30 dias nos termos da ITI. E é só, estou retornando a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Eduardo. Inicialmente, eu solicito a inclusão em pauta do processo TC 2172/2012 e do processo 1000/2012.
Também informo que decidi monocraticamente. Processo TC 5195/2013, responsável Paulo Henrique Leocádio da Silva, omissão na Receita, Câmara de Una, citação 10 dias. Processo TC 5182/2013, responsável Cláudia Martins Bastos, omissão na Receita, Prefeitura de Dores do Rio Preto, citação 10 dias. Processo TC 5186/2013, responsável Cláudia Martins Bastos, omissão na remessa, Prefeitura de Dores do Rio Preto, citação 10 dias. Processo TC 5194/2013, responsável Antônio Ricardo Pastre Ferreira, omissão na Receita, Câmara de Conceição do Castelo, citação 10 dias. E, por fim, processo TC 5191/2013, responsável Francisco Saulo Belisário, omissão na remessa, Prefeitura de Conceição do Castelo, citação 10 dias. Muito obrigado, Excelência. Continua franqueada. Presidente, é só para fazer um registro de me associar à manifestação do conselheiro Rodrigo. Também recebi a visita do Fábio Bizes Osal, juntamente com o Oldar, e comprovo tudo que o Rodrigo falou e parabenizo Sua Excelência por ter lembrado em face da importância. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Também gostaria de enfatizar, o livro foi lançado durante a edição do 15º Sinaop, realizado aqui em Vitória. É uma alegria muito grande para nós ter servidores com a qualificação acadêmica do servidor Fábio Zorzal. E isso mostra, conselheiro Rodrigo, que uma carreira bem estruturada, com salários atraentes e com possibilidade de crescimento na carreira, atrai excelentes profissionais. Mas não basta apenas atrair, mas tem que ter uma política de capacitação e de recursos humanos para manter, reter também esses profissionais nas nossas diversas atividades aqui do Tribunal. Passamos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Nós temos processo 6316/2010, terceira sessão. Estou devolvendo. Então, devolvido ao conselheiro Sérgio Abudibe. Processo 4446/2010, terceira sessão, conselheiro Domingos Taufner. Processo 1145/2009, segunda sessão, conselheiro Pimentel. Pretende prorrogar, Excelência? Então, prorrogado, conselheiro Marco Antônio, na forma regimental. Temos também o processo 5928/2009, segunda sessão, conselheiro Rodrigo. Peço prorrogação. Então, prorrogação, conselheiro Marco Antônio, prorrogado na forma regimental. Também o processo 2449/2013, segunda sessão. Estou devolvendo. Então, devolvido, o conselheiro Rodrigo Chamon devolveu ao conselheiro Marco Antônio. Processo 301/2008, primeira sessão, conselheiro Sérgio Abudibe. Também o processo 577/2011, segunda sessão, conselheiro Sérgio. Pretende prorrogar, Excelência? Sim, senhor. É do pedido de Marco Antônio, né? Isso. Estou pedindo prorrogação. Então, prorrogado na forma regimental. Processo 8360/2010, segunda sessão, conselheiro Rodrigo. Prorrogação. Então, prorrogado, conselheiro Eduardo Pérez, também na forma regimental. Processo 2492/2011, segunda sessão. Eu estou devolvendo ao conselheiro Pérez. Então, devolvido ao conselheiro Eduardo Pérez. E, por fim, processo 4866/2008, primeira sessão, conselheiro Domingos Taufner. Passamos à fase de apreciação de medidas cautelares. Não havendo, passamos à fase de leitura de acordos e pareceres. Convido o conselheiro Sérgio Abudibe para a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio a leitura do acórdão 155/2013, processo TC 1724/2006, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, exercício de 2006, improcedência recomendação.
Acordo, senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 25 de abril de 2013, à unanimidade, acolhendo o voto do relator, conselheiro Sérgio Budib. Considerar improcedente a presente denúncia formulada contra o prefeito municipal de Marechal Floriano, sob a responsabilidade do prefeito municipal, senhor Elias Kiff, no exercício de 2006, relativamente à realização de concurso público naquele município. Recomendar seja encaminhada à Secretaria-Geral de Controle Externo, as recomendações sugeridas pelo Ministério Público Especial de Contas, a fim que seja analisada sobre a viabilidade de sua implantação por ocasião da confecção do plano anual de auditoria, observando logicamente o aspecto de custo-benefício. Seja presente encaminhada a 7ª Controladoria Técnica, a fim de que sejam adotados os itens 2 e 3 sugeridos pelo Ministério Público de Contas, referente à questão de pessoal do município de Marechal Floriano. Pede a sessão plenária de apreciação, os senhores conselheiros Carlos Ana, presidente, Sérgio Budib, relator, Zé Antônio Pimentel, Rodrigo Chamum, e os conselheiros por instituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Sala da sessão, 25 de abril de 2013, seguem as assinaturas. E por fim, Acórdão TC 128/2013, processo TC 5187/2012, tomada de conta especial no exercício de 2010 da Secretaria de Estado da Saúde. Vistos, relatados e discutidos os autos processos TC 5887/2012, acordo do seu Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 11 de abril de 2013, a unanimidade, aplicar a multa no valor correspondente a 500 RTE, ao senhor José Tadeu Marino, secretário de Estado da Saúde, exercício 2010, tendo em vista no atendimento ao prazo fixado sem justa causa, decisão TC 2686/2012, termo do voto por relator, conselheiro Sérgio Budib. Sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Carlos Ana, presidente, Sérgio Budib, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Rodrigo Chamum, e os conselheiros de substituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Sala das sessões, 11 de abril de 2013, seguem as assinaturas e a sua presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Acórdão 119/2013, processo 5226/2006, auditoria especial, exercício 2002, contas irregulares, multa. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 5226/2006, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada dia 4 de abril de 2013, sem divergência, considerar irregular a contratação direta da empresa Marca Construções, firmada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sob responsabilidade do senhor José Carlos Grátis, ordenador de despesas no exercício 2002, tendo em vista a ausência de prévia licitação, apenando com multa de 2.000 VRTS, nos termos do voto do relator. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Budib, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Senhor presidente, senhores conselheiros, obrigado. Processo parecer consulta TC 021/2013, processo TC 1643/2013, interessado Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consulta pagamento de auxílio alimentação policial militar ativo em exercício em órgão diverso, que for inicialmente lotado por meio de cessão, remanejamento ou localização, possibilidade condicionada à existente previsão de concessão do benefício pela lei do cessionário e que tal já não seja outorgado pelo órgão de origem. Visto relatado e discutidos aos processos TC 1643/2013, que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Ferrosa, formula consulta a esse tribunal nos seguintes termos: da hipótese de cessão, remanejamento ou localização do policial militar ativo em órgão diverso do de sua origem, constando da legislação do órgão cessionário previsão de concessão do benefício de auxílio alimentação aos servidores cedidos, remanejados ou localizados para prestação de serviço em seu favor, excetuando-se aqueles que permaneçam recebendo benefício pelo órgão de origem. Poderia o policial militar receber o referido auxílio pelo órgão concessionário? Resolve seus conselheiros. O Tribunal de Contas da Inspeção, sessão realizada dia 2 de julho de 2013, anonimidade. Colhendo o voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, preliminarmente conhecida a consulta para o mérito respondê-la nos termos da orientação técnica de consulta 32/2013 da 8ª Controladoria Técnica, firmada pelo auditor de controle externo, senhor Lincoln de Oliveira Reis. E a consulta, a orientação técnica foi exatamente no sentido de possibilidade.
não vi nada a crescer e votei pelo encaminhamento da OTC 32/2013. Comissão plenária. Presidente da sessão plenária de apreciação, aos senhores conselheiros Sérgio Abudi Ferreira Pinto, vice-presidente do exercício da presidência, Marco Antônio da Silva relator, Domingos Augusto Taufini, e os conselheiros em substituição Eduardo Pérez e Márcia Jacu Freitas. Presente ainda, Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Por último, parecer prévio TC 024/2013, processo TC 1921/2011, Prefeitura Municipal de Dores Rio Preto, prestação de contas 19, exercício 2010, parecer prévio pela aprovação das contas. Foi o voto. Visto relatar discutidos os processos TC 1921/2011, resolve os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 20 de março de 2013, unanimidade, recomendar à Câmara Municipal de Dores do Rio Preto a aprovação da prestação de contas anual Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade da senhora Cláudia Martins Bastos, prefeita municipal no exercício 2010, nos termos do voto do relator, conselheiro de instituição Marco Antônio da Silva. Presente em sessão plenária de apreciação, os senhores conselheiros Sérgio Abudi Ferreira Pinto, vice-presidente do exercício da presidência, Marco Antônio da Silva, relator, Domingos Augusto Taufini, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. É só, senhor presidente, retorno a palavra à excelência. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Eduardo Pérez para a leitura. Acórdão TC 159/2013, processo TC 0654/2008, interessado é Transparência Aracruz, assunto denúncia em face da Prefeitura Municipal de Aracruz. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 0654/2008, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 25 de abril de 2013, à unanimidade, considerar improcedente a presente denúncia em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, reputando regulares os atos de gestão referentes ao procedimento licitatório pregão presencial 174/2007, sob responsabilidade do senhor Ademar Coutinho Devens, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição, Eduardo Pérez. Presentes à sessão plenária de apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, Eduardo Pérez, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição, Marco Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Sala de sessões, 25 de abril de 2013. Acórdão TC 240/2013, interessado Empório Card Limitada, representação em face do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 5604/2012, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 27 de junho de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Eduardo Pérez. 1. Considerar parcialmente procedente a representação, reputando irregular a contratação da empresa vencedora do certame, no tocante ao não cumprimento ao previsto nas cláusulas 15.2 e 15.3 do edital do pregão presencial 010/2012 e ainda ao previsto no termo de referência do anexo 1 do edital. Notificar o gestor responsável na forma disposto no artigo 1º, inciso 16 da Lei Complementar 621/2012, determinando-lhe que, no prazo de 30 dias, promova o recolhimento da multa prevista nos itens 15.6 e 17.1a do edital do pregão presencial 10/2012, em face da empresa contratada, Copelife, administradora de cartões de convênio limitada, comprovando-se à Corte de Contas as providências adotadas no prazo de 30 dias, ciente de que o não cumprimento da presente determinação implicará a cominação de multa, na forma do artigo 135 da Lei Complementar 621/2012, por descumprimento ao prazo fixado.
Recomendar à administração municipal do presidente Kennedy que estabeleça prazo razoável para que a empresa contratada atenda ao prescrito no termo de referência do anexo 1 do edital pregão presencial 10/2012 e, persistindo a inércia ou descumprimento, que adote a sanção prevista no item 17.1d do referido edital de licitação, procedendo com a rescisão contratual e convocando as empresas remanescentes, seguindo a ordem e classificação das propostas. Presentes à sessão plenária de apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, Eduardo Pérez, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição, Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, sala das sessões, 27 de junho de 2013. Agradeço ao conselheiro Pérez. Passamos agora ao julgamento do processo em pauta. Passa a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luciano, Ministério Público de Contas, auditores, senhoras e senhores, conforme já determinado pela presidência, o primeiro processo é o retiro de pauta. O segundo processo, 6852, Câmara Municipal de Boa Esperança, uma consulta. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo não conhecimento da presente consulta, pois ausentes os requisitos de admissibilidade constantes no artigo 122 da Lei Complementar. Voto ainda pelo envio de cópia de parecer consulta 009/2012 ao consulente. Arquive-se. Processo 3952/2013, Prefeitura Municipal de Piúma, consulta, Prefeito Municipal de Piúma, Samuel Zuc. Diante do exposto, acompanho o entendimento da área técnica do corpo ministerial, voto pelo arquivamento da presente consulta, tendo em vista que o assunto aqui tratado já tramita em análise nesta Corte de Contas com idêntico teor, através dos autos do processo TC 3802/2013, de ciência ao consulente da decisão aqui proferida. Retiro de pauta próximo também. E, por fim, o processo 8515/2010, apensos 194009. Recurso de revisão contra parecer prévio, TC 024/2010. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo não conhecimento do presente recurso de revisão, por não preencher quaisquer dos pressupostos de admissibilidade taxados na Lei Complementar 3293, vigente na época da sua interposição. É o interessado, senhor Aldo Soares de Oliveira, prefeito municipal de Alto Rio Novo, no exercício de 2008. Os demais, o retiro de pauta, senhor presidente. Proclamando o resultado, o conselheiro José Antônio Pimentel relatou. Processo 3940/2013 retirado de pauta, 6852/2012 é uma consulta Câmara Municipal de Boa Esperança, não conhecer, encaminhando cópia do parecer consulta 09/2012, posterior arquivamento. Processo 3952/2013, também uma consulta Prefeitura Municipal de Piúma, não conhecer, ausentes pressupostos, arquivamento. Processo 1768/2011, retirado de pauta. Processo 8515/2010, um recurso de revisão, não conhecer, arquivamento. Os demais processos também retirados de pauta, tanto o 7205/2011 quanto o 6026/2012. Passamos a palavra ao conselheiro Chamon. Senhor presidente, o primeiro processo, TC 1998/2013, procedência particular, representação em face da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Laboratório Morales, responsável Ronald William. Eu estou acompanhando a área técnica, o Ministério Público Especial de Contas, votando por considerar prejudicada a análise do expediente, por perda superveniente do objeto, extinguir o processo em julgamento do mérito, na forma do artigo 267, inciso 6, recomendar ao ordenador de despesa da PM
que se abstenha de incluir nos editais de seus certames licitatórios cláusulas em que a certificação ISO e outras semelhantes sejam empregados como exigência para habilitação ou como critério para desqualificação das propostas. Arquivamento dos autos e deficiência aos interessados. O processo 2341/2013 foi objeto de vista de Vossa Excelência, como Vossa Excelência está retornando. Então, objeto de vista, né? Então, passo a palavra ao eminente conselheiro Sérgio. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Devolvo a palavra ao relator. Próximo processo. Aí, Vossa Excelência, eu estou julgando... Eu estou divergindo. É uma pequena divergência com o Ministério Público e com a área técnica, que optaram pela improcedência e eu pela procedência parcial, para que permita ao tribunal algumas determinações, quais sejam: determinar ao atual gestor da Polícia Militar, com o intuito de prevenir riscos advindos de uma contratação que não venha atender ao objeto licitado, a adoção da seguinte providência: ao promover nova licitação voltada à contratação desse serviço, que é de limpeza e manutenção, inclua previsão de exigência de capacidade técnica aos níveis necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução contratual, com vista a assegurar que o licitante esteja apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a administração. Em especial, que o julgamento das propostas seja feito considerando a proporcionalidade e a razoabilidade das características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, deficiência. Havendo divergência, vamos colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, o conselheiro Sérgio já acompanhou, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Domingos. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator, presidente. Conselheiro Eduardo Pérez. Com o relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 2906/2011, Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano, prestação de contas anual, exercício 2010. Estou acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Voto para que sejam julgados regulares com ressalva as contas da Condusa, sob responsabilidade de Maria Estela de Almeida, relativos ao exercício 2010, dando quitação à responsável. Voto ainda por determinar ao atual gestor que nos próximos exercícios a empresa observe a norma brasileira de contabilidade, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, conforme relatado no item 3.1 da ITC 270/2012. Voto ainda por recomendar, quanto à contabilização de ativos identificados em levantamento de imóveis, que seja objeto de análise em auditoria ordinária para melhor acompanhamento do levantamento dos referidos imóveis pertencentes à Condusa, tendo em vista os valores envolvidos e a importância da finalização do mesmo para a liquidação da companhia. Quanto à entrega em atraso de obrigações acessórias gerando mútuo prejuízo à Condusa, que seja observado na análise da prestação de contas anual, conjuntamente com esta análise, o montante pago a título de obrigações acessórias em atraso, verificando a materialidade dos mesmos para que se analise a possibilidade de abertura de tomada de conta especial para quantificar o dano e responsabilizar o liquidante e o contador anterior para recuperar os danos causados pela falta de apresentação das declarações citadas. Arquive-se. Próximo processo, 3335/2003, Vice-Governadoria, 2003, Vice-Governadoria, prestação de contas anual, exercício 2002. Trata-se de quitação do débito de 2.884,76 VRTE, responsável Celso José de Vasconcelos. Aí é a aplicação do artigo 148 da Lei Complementar, combinado com o artigo 481 do Regimento, que diz respeito à quitação e saneamento. Aí tem
É matéria regimental, excelência. Então, aplicação do regimento, não há obrigado, discussão. Agora, deixa eu ver onde eu... Próximo processo 3345-2004, cidadão, recurso de reconsideração, TC 271-2004, Francisco Saulo Belisário. Trata-se de processo de quitação de débito de 1.000 VRTS, referente à multa imputada ao senhor Francisco Saulo Belisário, da mesma forma, aplicando o artigo 148, combinado com o artigo 481 do Regimento Interno, pela quitação saneamento. O processo 4324-2004, que trata da quitação de débito de 1.000 VRTS, referente à multa imputada à senhora Leide Maria Fassarella, diretora do Banestes, aplicando também a mesma regra que citei anteriormente. Processo TC 1409-2005, recurso de reconsideração, contra parecer prévio, Francisco Saulo Belisário, exercício 2003, quitação de débito de 3.000 VRTS, referentes à multa da mesma forma, aplicação do artigo 148, combinado com 481 do Regimento Interno, quitação e saneamento. Processo 7263-2007, recurso de reconsideração, contra acórdão 468, trata-se interessado João Moreira Filho, presidente da Câmara de Pinheiros, exercício 2005, trata o presente processo de quitação de débito de 500 VRTS, referente à multa imputada ao gestor, aplicação do artigo 148 da Lei 621, combinado com o artigo 481 do Regimento Interno, quitação e saneamento. Processo 4585-2011, recurso de reconsideração contra acórdão 167-2011, interessado Luiz Cláudio de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto por dar provimento integral ao recurso de reconsideração, reformulando completamente o acórdão, para que sejam julgados regulares as contas da Câmara Municipal de Jaguaré, de responsabilidade do senhor Luiz Cláudio de Freitas, exercício 2009, dando-lhe plena quitação. Processo 346-2007, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, relação de precatórios, exercício 2007, trata o presente processo de quitação de débito 500 VRTS, aplicação do artigo 148, combinado com o artigo 481, Regimento Interno, quitação e saneamento. Processo 1295-2010, denúncia contra a Câmara Municipal da Serra, interessado Trivale Administração Limitada, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto para que o colegiado adote a seguinte decisão: considerar prejudicada a análise do expediente por perda superveniente do objeto, extinguir o processo sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, inciso 6, Código de Processo Civil, e pelo arquivamento dos autos. Como eu deveria dar mais detalhes desse processo, eu vou ler um pedaço aqui, presidente, porque tem uma pequena divergência. Cuida de denúncia formulada nessa Corte de Contas pela empresa Trivale Administração, noticiando supostas irregularidades relacionadas ao pregão presencial 01/2010, da Câmara Municipal da Serra, cujo objeto era a contratação de empresa prestadora de serviços para a administração e fornecimento mensal do benefício de auxílio alimentação, através de cartão magnético. É bem rápido aqui. As irregularidades, registro de quitação em 2 conselhos, exigência de certificado de registro cadastral,
exigência de que os listantes apresentem CNA compatível com o objeto listado, exigência ilegal de rede. Soma-se a isso um pedido de suspensão liminar do certame e aos documentos instrutórios. O conselheiro relator à época recebeu o feito como denúncia, solicitando a apuração dos fatos por meio de auditoria especial, a ser realizado na oportunidade da auditoria ordinária. Vieram os autos à manifestação técnica preliminar, sexta, após transcurso do tempo necessário à realização da auditoria ordinária, informando que o contrato decorrente do pregão 01/2010 foi objeto de análise e apontamento de possível irregularidade quanto ao descumprimento contratual. Tal irregularidade, entretanto, não se refere ao mérito da denúncia formulada pela empresa Trivale de administração. E é por conta dessa que eu passo a palavra à Vossa Excelência. O posicionamento da área técnica do Ministério Público é muito parecido. Muito parecido, é processual, uma vez que tanto os dois são pela não instauração do não vejo grande diferença, Excelência. Com a quiescência do plenário, eu vou falar a Vossa Excelência. Então, tá bom. Mas era minha obrigação passar essa decisão a Vossa Excelência, né? Processo TC 7635/2008, auditoria especial na Câmara Municipal de Vila Velha. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, especial de contas, votando pelo arquivamento. E processo 3553, Câmara Municipal de Mantenópolis. Trata o presente processo de quitação de débito 3.000 VRTS, multa, aplicando aí também o artigo 481 do Regimento Interno pela quitação e saneamento. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 1998/2013, extinção sem julgamento do mérito e arquivamento. Processo 2341/2013, provimento parcial da apresentação, com determinações. Processo 2906/2011, regular, com ressalva, quitação, determinação, recomendações e posterior arquivamento. Processo 3335/2003, 3345/2004, 4324/2004, 1409/2005, 7263/2007. Aplicação do artigo 148 da Lei Complementar e combinado com o artigo 481 do Regimento Interno pela quitação, saneamento e arquivamento. Processo 4585/2011, conhecer, provimento parcial, reformular acórdão e posterior arquivamento. Processos 346/2007, 295/2010 e 3553/2006, também aplicação do artigo 148, Lei Complementar, combinado com o artigo 481 do Regimento Interno, quitação, saneamento e arquivamento. E, por fim, o processo 7635/2008, não conhecer e arquivamento. Passamos a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 6316/2010, processo relatório de auditoria referente ao exercício 2009 da Câmara Municipal de Jaguaré, foi devolvido hoje pelo conselheiro Chamon. Eu estou adiando para conhecer o voto de Sua Excelência. Processo 2591/2011, relatório de auditoria referente ao exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Guarapari. Eu estou votando pela citação 30 dias e trazendo ao plenário como única divergência, porque deixo de instaurar a tomada de contas especial sugerida pela ATETICA no momento, aguardando a resposta da citação. Em face da pequena divergência, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Domingos. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Desculpa, excelência. Tá certo. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator.
Conselheiro Eduardo. Com o relator. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. O processo 5609-2012 é um relatório de auditoria referente ao exercício 2011 na Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Eu acompanho o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, uma vez que não foi constatado nenhuma transgressão aos atos de gestão. Eu estou determinando que o gestor seja notificado a cumprimento de determinações sugeridas pela área técnica e posterior arquivamento. Processo a seguir, 2509-2013, é uma denúncia em face do IPAS, Instituto de Previdência e Assistência de Servidores de João Neiva, referente ao exercício 2013. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial, da Lavra do eminente procurador, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando pelo não conhecimento e posterior arquivamento. Processo a seguir, 2060-2013, é uma consulta oriunda da Câmara Municipal de Mantenópolis. Eu estou também acompanhando o entendimento técnico, parecer do Ministério Público Especial de Contas, da Lavra do eminente procurador, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando pelo não conhecimento, em face da ausência dos pressupostos de admissibilidade e posterior arquivamento. Processo a seguir é um processo referente à prestação de contas da Câmara Municipal de Cariacica, que eu estou adiando para a próxima sessão. E, por fim, o processo 3940-2006, também é um processo que versa sobre quitação e saneamento. Eu estou aplicando o artigo 148 da Lei Orgânica, combinado 481 do Regimento Interno, votando pela quitação e saneamento e posterior arquivamento. É só, presidente. Eminente conselheiro Sérgio Budibe relatou o seguinte processo: 6316-2010, adiado. Processo 2591-2011, citação 30 dias. Impedimento do conselheiro Rodrigo nos termos do artigo 289 do Regimento Interno. Processo 5609-2012, determinar a notificação, gestor, para cumprimento e após arquivamento. Processo 2509-2013, não conhecida denúncia e arquivamento. 2060-2013, também não conhecida consulta e arquivamento. Processo 1786-2011, adiado. Processo 3940-2006, aplicação do artigo 148 do Regimento da Lei Complementar, combinado com 481 do Regimento Interno, quitação, saneamento e posterior arquivamento. Palavra, conselheiro Domingos, não, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse processo 4446-2010 continua com o vice-conselheiro Domingos Augusto Taufner. Processo 1145-2009, vistas eminente conselheiro Zé Antônio Almeida Pimentel. Processo 5928 de 2009, vistas eminente conselheiro Chamon. Processo 2340 de 2013, a denúncia de sindicatos e servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. Estou acompanhando o opinamento técnico e do Ministério Público Especial de Contas, parecer do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Estou votando pelo não conhecimento da presente denúncia, não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Processo 4973 de 2013, uma representação, Câmara Municipal de Pedro Canário. Também estou acompanhando os opinamentos, estou votando pelo conhecimento da presente representação, bem como a pensamento do feito a PCA exercício 2012 para a competente análise. O processo 2449 de 2013 foi devolvido nessa sessão pelo eminente conselheiro Chamon. Eu estou adiando conhecer os termos do voto do conselheiro. Processo 1828 de 2009, processo eu também estou adiando
em face da sessão mais curta e para conhecer melhor a posição do eminente conselheiro Taufner. Processo 1410 de 1999, é questão regimental, artigo 481 do nosso novo regimento, quitação e saneamento. A única particularidade é que esse processo já foi colocado em votação no plenário e o voto do colega que me antecederam, Dr. João Luiz, foi no sentido de quitação, mas a disposição regimental era outra, foi retirada exatamente por essa questão. Tinha pedido de vista do eminente conselheiro Taufner, já votando pela quitação e saneamento. Colocando o processo em votação como foi retirado de pauta, direcionamento no sentido de quitação e saneamento. Não parece haver mais divergência, né, presidente, mas retorno a palavra à excelência. Questão regimental, excelência, pode prosseguir, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Processo 301 de 2008. Continua com o vice-eminente conselheiro Sérgio Abudib. Processo 2352 de 2008 é uma denúncia. Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. Interessado Polycart Systems e Serviços Limitada. Responsável Asterval Antônio Altoé. Foram 3 as irregularidades descritas e eu estou na verdade há uma questão unânime em relação à área técnica do Ministério Público. A divergência é tão somente no que diz respeito à aplicação de multa ou não, a procedência parcial afastando a irregularidade do item 1, mantendo as outras 2 irregularidades. E não há aplicação de multa por parte do Ministério Público Especial de Contas, parecer do Dr. Luciano Vieira, apenas expedição de determinação. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas, estou determinando a atual gestão do município de Governador Lindenberg, que nos próximos editais de licitação, visando a contratação de empresa de fornecimento de vales de alimentação, assim proceda. Abstém-se de exigir prova de situação regular perante o Conselho Regional de Nutrição, já na fase de habilitação do certame. Cada determinação corresponde a uma irregularidade, no caso seria a exigência de inscrição no Conselho de Nutrição. Segunda, abstência de exigir prova de situação regular perante o Conselho Regional de Nutrição. E a terceira, abstência de fazer limitação de tempo e época quanto à exigência de que o licitante possua rede ativa com certo número de estabelecimentos conveniados. Votando pela ciência interessada, até pelo site e arquivamento. Retorno a palavra à excelência em face da divergência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Acompanho, excelência. Conselheiro Pimentel. Correlator. Conselheiro Domingos. Com relator. Conselheiro Rodrigo. Com relator. Conselheiro Eduardo Pérez. Com relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 577 de 2011 é uma denúncia do sindicato. Esse processo continua com o vice-eminente conselheiro Sérgio Abudib. Processo seguinte, 1842 de 98, prestação de contas de convênio, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Foi uma questão de uma instauração de tomada de contas. A área técnica está opinando pelo arquivamento, o Ministério Público está opinando pelo trancamento das contas, considerando iliquidáveis, com o consequente arquivamento, que não foi possível, não havia elementos de julgamento de mérito. Estou acompanhando o Ministério Público, estou votando por considerar iliquidáveis as contas, trancamento, respectivo arquivamento. É o voto. Em fase da divergência, eu torno a palavra à excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Com relator. Conselheiro Pimentel. Correlator. Conselheiro Domingos. Com relator. Conselheiro Rodrigo. Com relator. Conselheiro Eduardo. Com relator. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O último processo, 4866 de 2008, continua com o vice-eminente conselheiro Domingos Augusto Taufner, e eu estou retornando a palavra à vossa excelência. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos. 4446, 2010, vice-conselheiro Domingos Taufner. Processo 1145, 2009,
vice-conselheiro Pimentel. Processo 5928-2009, vice-conselheiro Rodrigo Chamon. 2340-2013, não conhecida denúncia e arquivamento. 4973-2013, conhecida a representação, a pensar os autos da prestação de contas anual 2012 para pedir a sua respectiva análise. Processo 2449-2013, devolvido pedido de vista e adiado. Processo 1828-2009, adiado. Processo 1410-99, aplicação do artigo 148 da Lei Complementar combinado com 481 do Regimento Interno, saneamento, quitação e arquivamento. Processo 301-2008, continua com o vice-conselheiro Sérgio Abudibe. Processo 2352-2008, procedência parcial, denúncia com recomendações e da ciência interessado de posterior arquivamento, sem multa, sem aplicação de multa. Processo 577-2011, vice-conselheiro Sérgio Abudibe. Processo 1842-2098, considerar os contos iliquidáveis, determinar o trancamento e respectivo arquivamento dos autos. E o processo 4866-2008, vice-conselheiro Domingos Taufner. Palavra conselheiro Eduardo Pérez. Processo 8360/2010 está com vistas ao conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2492/2011, eu solicito o adiamento. Os processos inclusos em pauta: processo TC 2172/2012, Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual, exercício 2011, responsável Márcia Alessandra da Silva Azevedo. Acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público, voto por julgar regulares as contas do Fundo Municipal, referente ao exercício 2011, dando plena quitação à responsável, senhora Márcia Alessandra da Silva Azevedo. Processo TC 1000/2012, interessado Randall e Fraga Advogados Associados, uma denúncia do exercício 2012, referente à Prefeitura Municipal Itapemirim. Tendo em vista que a licitação objeto da denúncia foi revogada, acompanha o entendimento da área técnica do Ministério Público, tendo em vista a perda do objeto, devendo a representação ser extinta sem julgamento do mérito. Então, nesses termos, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito e pelo arquivamento dos autos. Conselheiro Eduardo Pérez relatou o seguinte processo: 8360/2010, vice-conselheiro Rodrigo Chamon. 2492/2011, foi devolvido, adiado. Os processos inclusos em pauta: 2172/2012, regular, quitação e posterior arquivamento. E o processo 1000/2012, uma denúncia, perda do objeto e posterior arquivamento. Palavra ao conselheiro substituta Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo de admissão na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra de Oscar Brasilino Pereira, registro com recomendação. O processo 3.234/2006 estou adiando. Processos de admissão na Prefeitura Municipal de Domingos Martins, registro de Raquel de Freitas Vandecocken Caselli. Processos 4.916/2002, 2.678/2005, estou adiando. Processo de aposentadoria, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, de Maria Inês de Paula, registro. Os processos 1.337/2007, 229/2008, estou adiando. Continuando no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de José Glaucio Hoffmann e Tereza Luiza Agrise Verediano. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Joacila Cabral Devens. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Roland Teodoro Pereira Fernandes e João do Nascimento.
No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Maria Celina Có Lisboa. Processo 7.322/2002, estou adiando. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão interessada Maria Zulmira Almonfrey Meneghel, acompanhada técnica do Ministério Público pela manutenção da decisão anterior de denegar o registro. Processo 6.526/2007, também adiado. E, por fim, o processo 6.374/2010, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, pedido de reexame das decisões interessada Delza Andrade Loureiro, não conhecer, uma vez que o pleito já foi atendido. Declarar na forma relatada pelo eminente conselheiro substituto. Passo a palavra ao conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 3953/2013, adiado. Os processos seguintes são atos de admissão na Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos, todos com proposta de voto de registro. As admissões de Mara Lúcia Louven Viana, Ana Luísa Piveta Sotelli e Felipe Silva Leal. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, revisão de aposentadoria de Maria do Carmo Nascimento da Silva, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, revisão de aposentadoria de Terezinha dos Santos Souza, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência do Município de Vitória, aposentadoria de Zilme Camila de Amorim Malta, registro. E ainda do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, revisão de pensão de Geisa Regina Cassini e outro, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. É só. Processo 3953/2013, adiado. Os demais processos de pessoal declarar na forma relatada pelo eminente conselheiro substituto. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 70 processos, o declarado encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para reunião administrativa às 13h30 da segunda-feira, dia 8 de julho, na sala da presidência. Bem como convoco para a próxima sessão ordinária, realizada no próximo dia 9 de julho de 2013, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.